sobre acidentes de trabalho, eu deixei uma perguntinha no ar. Vou repetir para você. Se eu estou lá no ônibus, no transporte público, aí acontece um acidente ali dentro. Quem que vai cobrir esse acidente? A companhia de transporte público ou a empresa que eu trabalho? Assunto polêmico, hein? Pergunta sem resposta 2 mais 2, 4. Os dois? Pode ser. Pode ser. Na verdade, o empregado vai procurar a empresa, né? Porque se ele estava, de fato, retornando ao trabalho, é o ônibus que ele sempre pega, é a condução que ele sempre pega, naturalmente ele vai informar o acidente de trabalho, a empresa vai ter consequência, porque ele passa a ter estabilidade de um ano quando retornar, desde que seja afastado, enfim. Mas há possibilidade ainda, dependendo da situação, do que acontecer, de acionar a companhia de ônibus. Mas, assim, qual é mais fácil para o empregado, né? O empregador? Vai na empresa, é bem mais fácil, facilita demais a vida. Agora, em relação a seguro, a maioria das empresas tem um seguro contra acidentes de trabalho, não é isso? Geralmente elas têm contra tudo, né? Contra Inclusive tudo. A saúde e a segurança do É obrigatório ter esse seguro na empresa? Não é. A legislação não determina seguro, mas existem várias regras que são obrigatórias. Hoje, inclusive, pelo número alto de acidentes, por quanto está caro até para a Previdência Social, ter essas pessoas afastadas, o nosso Ministério Público tem sido extremamente atuante. Existem normas regulamentadoras que devem ser cumpridas e ainda é a melhor opção para o empregador, ainda é prevenir. Então, cuidado com as máquinas, ter uma CIPA atuante, cobrar que o empregado de fato utilize os equipamentos de proteção, porque muitas vezes o empregador acha que basta eu te entregar. Eu te dei, ele fez a parte dele, você que use. Não, tem que exigir que use, porque senão quem vai pagar é a empresa. Tem até uma questão muito polêmica aqui dos telespectadores. Eles são polêmicos, então, né? Estão, mas é bom que a gente vai esclarecendo e não fica nenhuma dúvida. Em relação ao Vale Transporte. Tá. Muitas pessoas acabam recebendo esse Vale Transporte e não usam, né? Usam carro, pegam carona, enfim. Se acontecer um acidente, né, nesse período, nesse trajeto, e ele não estava usando o transporte público, estava usando um outro meio, mesmo assim ele pegando esse Vale Transporte, o que acontece? Qual que é o processo? A vistoria vai identificar e aí descaracteriza acidente de trabalho ou não é caracterizado? Quem vai buscar mostrar que ele fugiu da regra, que ele estava infringindo uma regra, porque na verdade quem recebe Vale Transporte tem que usar transporte público, sendo passível até de uma demissão por justa causa, descumprir a regra. Se a empresa descobre isso, sabe disso, ela vai tentar reverter essa caracterização do acidente de trabalho, porque até teve um acidente, mas não tinha nexo com o trabalho, ela não tem culpa, ela não tem que pagar a estabilidade, ela não tem que pagar o fundo de garantia, depositar o fundo enquanto ele está afastado, mas não é uma decisão unânime, tá? Nós temos, inclusive no escritório, casos em que, de fato, descaracterizou. A empresa não teve que indenizar nada. O empregado pediu, inclusive, não só a questão do acidente, aquele tempo, a estabilidade, mas um dano moral. Falou que ficou abalado por causa do acidente, que não conseguia mais exercer atividade, passar por aquele local, sendo que, na verdade, a empresa concediu o Vale Transporte, só que ele pegou uma carona na garupa de uma moto de um outro empregado e não recebeu nada. Nossa, imagina, né, na cabeça da pessoa, falar, foi um caso eventual, mas mesmo nos casos eventuais a gente precisa tomar cuidado. E tem que cumprir as regras, né? Em relação ao tempo, o funcionário foi lá, entrou em contato, avisou a empresa, aconteceu o acidente, tudo certo, ele conseguiu receber o benefício. Vamos supor que ele tenha ficado 1 ano na casa dele. Tá. Na hora de retornar nas atividades na empresa dele, o que acontece? A empresa pode imediatamente mandar ele embora ou tem um período aí que que a empresa precisa manter esse funcionário ainda para exercendo as atividades? Sim, né? Todo empregado acidentado que retorna ao trabalho, se for um acidente de trabalho, caracterizado realmente como acidente de trabalho, ele tem uma estabilidade mínima de 1 ano. Então, durante 12 meses a empresa não pode dispensar. Tá. Eu digo mínima porque algumas convenções coletivas, alguns sindicatos ampliam esse benefício. Tem casos que chega a ser vitalícia a garantia do emprego. Ah, é? Vitalícia, ela não pode mais sair da empresa.
Entendi. Salvo, né, se a empresa fechar, alguma coisa assim. Caso contrário, ele fica até Em casos aposentar. muito sérios, que a pessoa não pode voltar por nada, não consegue exercer a função nunca mais, ela recebe esse benefício a vida toda? Então, é uma outra questão bem complicada, porque a Previdência Social ela tem liberado os empregados, dizendo pode, vá trabalhar. A empresa é obrigada a passar o empregado pelo médico do trabalho para avaliar se ele tem condição, não tem, se ficou com alguma limitação, se ele pode retornar naquela mesma atividade ou se tem que ser em outra. E o médico do trabalho diz, não, você não pode voltar. E aí o empregado fica, não pode trabalhar, não recebe do INSS, fica nessa situação sem ter rendas. O que ele faz? Geralmente ele entra com ação contra a empresa, dizendo que foi culpa dela, existe um nexo causal desse acidente, por isso ele pede esse pagamento, essa pensão por um período que ele não consegue trabalhar. Tá, aí essa e aí pensão, sim, ele aí passa sim. por perícia médica do próprio juiz que vai avaliar. Porque às vezes você teve o acidente, mas não teve uma perda da capacidade laborativa. Tá. E muitos empregados acham que basta o acidente para ele não precisar trabalhar mais. Perder já essa capacidade. Exato. Entendi. Mas agora em relação à pessoa que realmente perde, ela precisa fazer essa perícia para verificar se realmente ainda não tem mais a capacidade de exercer nenhuma função. Essa perícia de quanto em quanto tempo? Então, na verdade, a princípio, quem determina é o INSS, ele vai marcando, ele vai convidando. Geralmente ele dá 2, 3 meses. Tá. Não são tempos muito longos. Não são tão... E a empresa também, eu acho que fica em cima, né, cobrando essa posição. Quando é um processo judicial, porque quando a gente fala do INSS, Previdência, a gente está falando do âmbito administrativo. Mas quando é no judicial, aí sim, a empresa quer resolver logo a questão porque está pagando um funcionário, tem alguém na folha, ocupando o custo de um que não está trabalhando. Doutora Fernanda, muito obrigada. Obrigada eu. Nossa, adorei. Ótimas respostas. Dá um beijo. Obrigada.